Pessoal, bom dia. Então vamos hoje começar a nossa aula, que será sobre o tornozelo, como no nosso programa, né? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre as entorses de tornozelo, como é que a gente previne, algumas coisas sobre a reabilitação dessas lesões no tornozelo, certo? Eu vou só dar uma interrompida aqui para ver se tem alguém esperando. Tem aqui o Leducas. Então vamos lá. Então, pessoal, o tornozelo, ele é uma articulação muito envolvida em lesões. É uma articulação que está frequentemente tendo entorses, problemas de tendão, várias lesões acometem o tornozelo. Nós vamos falar especificamente sobre duas, que seriam as entorses de tornozelo e a fasciite plantar, que é uma patologia bastante comum, a gente vê com muita frequência nas atividades esportivas e nas atividades físicas, né? O tornozelo, então, ele é formado pela articulação da tíbia, da fíbula e do talos, né? Então, a articulação que a gente chama de articulação tibiotársica. Essa articulação tibiotársica, então, ela tem vários movimentos. A gente já estudou na cinese, a dorsiflexão, a flexão plantar, a inversão e a eversão. E por ser uma articulação muito móvel ali, ela tem uma necessidade de ter uma estabilização proporcionada por vários ligamentos. Então, nós temos vários ligamentos que estabilizam essa articulação. Na parte medial, nós temos o chamado ligamento deltoide. O ligamento deltoide é esse ligamento aqui, ó. Ele fica na parte medial do tornozelo. Ele é responsável por estabilizar o tornozelo, impedindo que o pé vire para fora, impedindo a eversão do tornozelo. É muito mais comum a gente ter lesões em inversão, quando a gente vira o pé para dentro e não para fora. Isso se deve à anatomia da articulação tibiotársica e também à força dos ligamentos. O ligamento deltoide ele é potente, ele é formado por 3 feixes. E esses feixes, então, estabilizam mais a articulação, além do maléolo medial ser mais alto e mais anterior. E o ligamento talofibular, os ligamentos laterais, a fíbula ela é mais baixa. Então, isso já cria uma certa tendência a virar o pé. A tíbia ela é mais superior, né? E mais posicionada numa posição que não deixa virar tão facilmente o tornozelo. O maléolo lateral ele é mais baixo e mais posterior. Maléolo medial, perdão. Maléolo lateral. Então, ele é mais baixo e mais posterior. Então, você já tende a ter uma certa facilidade para torcer o tornozelo. Então, o ligamento deltoide, ele tem 3 feixes: tíbio-navicular, tíbio-calcanear e tíbio-talar. Sai da região do navicular aqui, né, da tíbia para o navicular, da tíbia para o calcâneo, né, e da tíbia para a região do talos. Então, seriam 3 feixes que vão estabilizar aqui essa nossa articulação na região medial. Na região lateral, que é onde acontece a maioria das lesões, só interrompidas, se mais alguém querendo entrar. Na parte lateral, onde acontece a maioria das lesões, nós temos ligamentos bem mais delgados, bem mais finos, estão vendo? Então, com isso, há uma tendência a uma certa fragilidade desses ligamentos, consequentemente, a possibilidade maior de você ter ruptura desses ligamentos, que acontece quando a gente faz a entorse, né, quando a gente vira o pé em inversão. Tá? Então, aqui nós temos o ligamento talofibular anterior, o ligamento calcâneo fibular e o talofibular posterior. São 3 ligamentos muito mais fininhos do que aqueles ligamentos que a gente viu anteriormente. Por isso, são muito mais fáceis de se romper. E aí acontece quando a gente torce o pé, virando o pé para dentro. Quando a gente tem a entorse, chamada entorse em inversão. Quando a gente vira o pé em inversão. Tá? Esses ligamentos são mais estreitos e são mais fracos. Por isso, há essa tendência de torcer e, consequentemente, romper. O maléolo lateral, vocês estão vendo aqui, ó, ele é mais baixo e mais posteriorizado. Então, isso já tende a cair para o lado, já tende a haver uma certa tendência ao movimento de estresse excessivo na região lateral do tornozelo. Por isso, muito frequentemente, a maioria das entorses é em inversão. Além disso, quando a gente fica na ponta do pé, essa pinça que é formada entre o talos, a tíbia e a fíbula, ela fica mais instável, ela fica desencaixada.
E isso exige mais necessidade de ativação de estresse sobre os ligamentos e, consequentemente, a possibilidade de torcer o pé e romper esses ligamentos. Tá? As entorses de tornozelo, elas representam em torno de 15 a 20% de todas as lesões esportivas. Então, é muito frequente a entorse. O mecanismo mais comum é a supinação do pé, que envolve a inversão, a flexão plantar e a adução do pé. O risco é 2 vezes maior de recidiva após um ano após a torção. Então, é muito comum a pessoa, o grande fator gerador de novas torções, o fator de risco mais importante são lesões prévias. Então, a pessoa que já teve uma torção, é muito importante que ela reabilite completamente aquela lesão. Porque se ela deixar o tornozelo mais ou menos, ela vai acabar tendo uma nova lesão. Então, é muito maior, o risco é 2 vezes maior de voltar à lesão. Geralmente as estruturas laterais do tornozelo são as mais envolvidas e pode-se criar, à medida que a pessoa tenha uma cronificação dessas lesões, pode-se criar um que a gente chamaria de uma instabilidade anterolateral no tornozelo. O tornozelo começa a ficar frouxo ali na parte lateral, por frouxidão dos ligamentos e fraqueza muscular, e então vai acontecendo uma tendência à entorse frequente, recidivante. E muitas vezes isso tem que ser, a pessoa tem que fazer até mesmo cirurgias para reconstruir esses ligamentos de tão fácil que o pé fica de ser torcido. Tá? E o tratamento, na maioria das vezes, é um tratamento conservador. Na grande maioria, o tratamento é conservador, a imobilização por um período muito curto de tempo. Não é bom fazer gesso, deixar aqueles pés engessados, acaba com o ligamento, acaba com a estrutura articular. Então, o mínimo possível de imobilização, 1 a 2 dias, só para aliviar um pouco o quadro álgico mesmo, e o mais rápido possível iniciar os processos de reabilitação, iniciar os processos para reorganizar essa estrutura do pé da pessoa. E aqui nós temos, então, o mecanismo de inversão do tornozelo. Então, nós temos esse mecanismo que o pé vira para dentro e, consequentemente, estira toda essa musculatura lateral, e o ligamento mais rompido nesses casos, nessas situações, é o talo fibular anterior. Tá? Então, acontece a ruptura. Essa ruptura ela vai, então, causar, dependendo do grau da lesão do ligamento, desde uma simples lesão leve até uma incapacidade funcional da pessoa não conseguir pisar, e pode acontecer também, dependendo da velocidade, da energia desse trauma, pode acontecer lesões nos ossos, pode acontecer fraturas, tanto no maléolo medial quanto no maléolo lateral, porque os ossos são forçados, e isso tende a quebrar esses dois ossos aqui. É muito comum a pessoa ter fratura bimaleolar, quebra os 2 maléolos de uma vez só. Geralmente, os mecanismos mais comuns de lesão são a aterrissagem após salto, então a pessoa pula e já cai com o pé em flexão plantar, que deixa essa pinça aqui entre os maléolos mais instável, e aí a pessoa então tende a torcer o pé e romper esses ligamentos. Mudança de direção muito brusca, superfícies irregulares, né, um terreno mais irregular, e o uso de salto alto, que também já deixa esse nosso tornozelo num certo nível de flexão plantar. E possivelmente isso cria uma instabilidade na região da nossa articulação, o desencaixe da pinça bimaleolar, e esse desencaixe da pinça bimaleolar vai favorecer as entorses em inversão, vai favorecer essa virada do pé para dentro, tá? Então, é um processo aí bastante comum da gente ver como forma mecanismo de lesão. Quando o indivíduo, então, se lesiona, a gente pode classificar em grau 1, grau 2 e grau 3, dependendo da quantidade e da estrutura e da intensidade da lesão dos ligamentos. Então, a grau 1, a pessoa tem uma leve ruptura de fibras do ligamento, uma incapacidade funcional pequena, um edema bastante pequeno e um derrame também articular praticamente inexistente. A de grau 2, a pessoa já tem o envolvimento do ligamento talofibular anterior, do calcâneo fibular, com um grau maior de ruptura das suas fibras, até evoluir para a ruptura de terceiro grau, em que é a ruptura completa realmente dos ligamentos e, consequentemente, um grau aí de incapacidade funcional maior, um derrame articular bilateral. Então, o pé da pessoa, nesse de segundo grau, incha só do lado que lesou. No de terceiro grau, os 2 lados do tornozelo incham. Então, a pessoa fica com um pé bastante inchado bilateralmente, tanto na parte medial quanto na parte lateral, certo? Então, isso leva a incapacidade funcional grande e gera aí várias sequelas. O ligamento ele não reconstitui, né? Ele perde o seu poder de estabilidade
E esses graus muito severos, dependendo do tratamento, podem evoluir até para ter uma reconstrução desses ligamentos com cirurgias que vão produzir uma recuperação desses ligamentos ou até mesmo a substituição desses ligamentos por outras estruturas articulares. O diagnóstico diferencial nas entorses de tornozelo seria com fraturas, né? Então, o indivíduo, além de ter a torção, ele pode vir associado fratura do maléolo, fratura do quinto metatarsiano e fraturas no cuboide, né? Também podem aí vir associadas a essa lesão de torção e haver não a lesão ligamentar, mas sim uma fratura. É bem similar os sintomas. Por isso é interessante, sempre depois de uma entorse, se fazer uma raio-x para ver se houve algum processo de fratura dos ossos. Uma coisa que é comum acontecer também, que é perigosa a curto prazo e longo prazo, são as fraturas osteocondrais. Então, na hora que o indivíduo torce o tornozelo, aquele talos ele bate nos maléolos e, consequentemente, isso pode produzir uma lesão na cartilagem do talos. E isso depois, muitas vezes, a cartilagem ela é uma estrutura que tem um metabolismo muito ruim, a capacidade de regeneração dessa cartilagem ela é ruim, pode haver, então, uma fissura na cartilagem que expõe o osso que está embaixo dessa cartilagem. Então, esse indivíduo pode, com o passar do tempo, evoluir para uma artrose, para um processo de osteoartrite e com incapacidade funcional aí bastante grande, porque o talos é um osso que recebe muita carga. Então, pode ocorrer aí realmente uma lesão severa com os anos, né, depois de uma lesão osteocondral. Pode acontecer também a luxação subtalar e do talos, da articulação do talos com o navicular, realmente uma luxação, quando os ossos saem, né, eles rompem vários ligamentos e saem, os ossos ficam instáveis. Pode acontecer também a subluxação do tendão do fibular, o tendão do fibular ele passa atrás do maléolo lateral, e ele se insere na base do quinto metatarsiano. Então, na hora que a pessoa vira o pé em inversão, esse tendão pode romper o retináculo que ele tem e pode acabar fazendo com que o tendão se torne um tendão instável. E esse tendão instável, ele pode ir raspando no maléolo, fazendo com que haja, então, futuramente, um processo de uma tendinopatia, uma paratendinite, alguma coisa que pode até mesmo, com o passar do tempo, levar a uma ruptura desse tendão, pelo atrito excessivo do tendão com o maléolo. Tá? E um diagnóstico diferencial também é a ruptura do tendão de Aquiles. Então, o indivíduo, em vez de ter a entorse, ele sente uma dor forte no tornozelo, mas não tem aquele trauma em inversão. O que aconteceu é que, muitas vezes, o tendão de Aquiles se rompe. Também é uma lesão muito frequente, associada a que a gente chama de síndrome da pedrada. A pessoa parece que alguém jogou uma pedra no pé dela. Ela sente que jogaram uma pedra. Ela olha, não tem pedra nenhuma, ela vai ver o tendão rompeu, o tendão de Aquiles. Isso geralmente está associado a processos degenerativos e crônicos do tendão, mas também, uma coisa muito importante para vocês saberem, está relacionado com o uso de antibióticos, principalmente levofloxacina, esses antibióticos que são receitados para problemas de infecção respiratória. Então, se você está tomando remédio antibiótico, não pratique atividades de grande intensidade, principalmente levofloxacina, que é um remédio que interfere no metabolismo dos tendões e favorece essas torções. Então, se o indivíduo está fazendo uso de antibiótico, por causa de uma infecção pulmonar, uma infecção a sinusite, é interessante que você não sobrecarregue demais o tendão, porque isso pode produzir a ruptura desse tendão, a lesão desse tendão de maneira brusca. E aqui a gente vê a fratura do maléolo. Vocês estão vendo aqui, então, o maléolo fraturado, quebrado, né? Com uma instabilidade aqui. Isso aqui tem que, talvez, dependendo do grau de instabilidade, até operar, colocar uns parafusos, ou mesmo ficar com a imobilização por um período de tempo bastante grande aí, tá? Então, basicamente, gente, o que a gente tem de tratamento para essas entorses, né? Aqueles protocolos que a gente chama de PRICE, que seria proteção, repouso, gelo, compressão e elevação, são técnicas importantes aí da gente desenvolver com esses nossos pacientes. A proteção para que não continue havendo agressão aos ligamentos, o repouso articular para não continuar agredindo, o gelo que vai tender a diminuir um pouco a dor desse nosso paciente, a compressão e elevação que pode diminuir um pouco a quantidade de líquidos naquela articulação. O uso de imobilização ele deve ser o mínimo possível, o uso de muletas também dentro do menor tempo possível, para que a pessoa possa reintegrar rapidamente a sua função biomecânica.
Na fisioterapia são usados também aparelhos de laser, de ultrassom, para produzir estímulo para a recuperação daquelas fibras de colágeno, que são as fibras do ligamento. E principalmente a movimentação ativa precoce do tornozelo, tomando cuidado para evitar as inversões, né? Evitar que vire-se o pé bastante, repetindo aquele mecanismo da lesão, que é o mecanismo da inversão do tornozelo, tá? Então, são exercícios precoces, e se o indivíduo vai aí fazer a fisioterapia, e depois de mais ou menos aí 20 a 30 dias, ele está já pronto, dependendo do grau da lesão, ele está pronto para o retorno ao esporte. Mas é muito importante que a pessoa reabilite completamente a lesão, que ela não tenha uma melhora parcial da lesão. É muito comum a pessoa ter uma pequena lesão no tornozelo, e essa lesão ela não é curada adequadamente. O indivíduo torce o pé no sábado, né, jogando futebol, por exemplo, e aí ele fica doendo segunda, terça e quarta, que é o período do processo inflamatório. Em torno dos 3 dias ele toma o remédio, e aí a dor dele diminui. E ele vai jogar de novo no sábado, outro futebol, por exemplo. Então, o que acaba acontecendo? Aquele tornozelo ele não se recuperou adequadamente. E essa pessoa, então, tende a ter uma nova torção muito mais brusca, muito mais intensa do que a primeira. Isso, então, vai gerar um processo crônico e pode até gerar uma fratura, um processo mais intenso, até mesmo a instabilidade maior no tornozelo. Então, reabilitar completamente a lesão. Vou estar sem dor não significa que você esteja sarado, curado, que o seu ligamento esteja preparado para receber novamente aquela carga que você está dando para ele. Muito cuidado, tá? Então, uma coisa que é muito importante, que a gente tem que evitar realmente, é a imobilização. Então, quando a gente imobiliza, a gente reduz a carga sobre essas estruturas articulares, tanto os ossos quanto as cartilagens. Isso, então, vai diminuindo o anabolismo daquelas estruturas e vai aumentando o catabolismo. Os tendões vão tendendo a ser reabsorvidos, a cartilagem vai perdendo líquidos, vai ficando mais fina. E isso, então, atrapalha, né? Diminui a força, diminui a rigidez e aumenta o limiar de lesão desse indivíduo, tá? Ou diminui, perdão, o limiar de lesão. Quando você também reduz a carga, você aumenta a reabsorção dos ossos. Os ossos começam a ser reabsorvidos, não está tendo estímulo mecânico, o fenômeno da mecanotransdução não acontece, tanto no tendão quanto no osso. Então, o que acaba acontecendo? Você vai tendo problemas de reabsorção das estruturas do colágeno, do osso, do cálcio. Há uma diminuição também da quantidade de água e de glicose aminoglicano nas cartilagens. Então, a cartilagem fica mais delgada, fica mais fina. E também há um aumento da quantidade de crosslinks, que são ligações inadequadas das fibras de colágeno. Então, você tem, com isso, a diminuição do anabolismo, o aumento do catabolismo, que é a substituição, a tirada de estruturas das articulações. Você vai ter um aumento da reabsorção óssea, diminuição da água e aumento desses crosslinks. Então, isso deixa as estruturas mais frágeis, com a rigidez maior e com menor limiar de lesão. Então, o que vai acontecer? A possibilidade de você torcer o seu pé após um mecanismo desse de mobilização é maior. Então, tem que ser feito todo um trabalho para recuperar esse tornozelo. E, além disso, é necessário que seja feita uma imobilização o menor tempo possível. Não é necessário imobilizar o pé durante várias semanas, como a gente via acontecer antigamente, quase uma torção de primeiro ou de segundo grau. O mais rápido, você pode até colocar uma proteção, mas imobilizar realmente, colocar gesso, não é indicado em situações de lesões no tornozelo, tá? Uma das coisas que pode ser usada é essa tornozeleira que a gente chama de Aircast. Pode ser usado também o RoboFoot, que é uma bota que se calça nas lesões mais sérias, nas lesões de terceiro grau, que produz uma imobilização parcial. E o indivíduo pode retirar essa estrutura para fazer movimento, para fazer exercício. Esse Aircast, ele limita a inversão, ele não vai deixar a pessoa virar o pé, mas ele permite a dorsiflexão e a flexão plantar e permite a marcha. Então, e dá uma proteção. E isso gera conforto, isso gera proteção. Ele tem aqui como se fosse uma bolsa de ar. E essa bolsa de ar, ela vai apertar os maléolos, criar um certo diminuição do edema que é formado ali, tá? Então, é muito importante não imobilizar e usar recursos hoje mais modernos que podem ser utilizados para poder permitir a marcha mais precoce, o movimento mais precoce. No caso do tratamento, é o reforço muscular, principalmente dos fibulares, Os fibulares são muito importantes porque eles podem estar inibidos
enfraquecidos pela dor na lateral do tornozelo. Trabalho de proteção articular, trabalho que você melhora as reações ali do tornozelo, o taping e o bracing, e o treinamento funcional, que vai recuperar o atleta à medida que ele já esteja sem dor, com uma boa capacidade funcional, ele vai voltar ao esporte, isso fazendo exercícios no campo, dependendo do tipo de atividade esportiva que esse indivíduo desenvolva, tá? Então, o treinamento de proteção articular ele é bastante importante, né? A propriocepção, esse termo a gente não usa muito mais, né? A gente usa mais o termo de proteção articular, mais do que propriamente propriocepção. E as prevenções, que são muito importantes para a gente, pessoal. Uma coisa que é muito importante é prevenir, né? Então, o que a gente vê em termos de prevenção? Reforço muscular, principalmente dos reversores, dos dorsiflexores do tornozelo, e reforço dos abdutores de quadril. Então, é importante fazer um reforço do abdutor do quadril, do glúteo, no caso. Porque à medida que seu glúteo esteja fraco aqui em cima, isso vai permitir uma adução do quadril. E com a adução do quadril, vai haver uma tendência do pé ficar com a tendência de inversão. Tá? Então, a queda da bacia, imagina esse indivíduo aqui, ó. À medida que ele está aqui em pé, ele vai com a queda, com a fraqueza, a fragilidade do glúteo, você vai ter uma tendência do peso de deslocar lateralmente, do quadril aduzir. E esse quadril aduzindo vai produzir uma tendência do pé virar, vai produzir uma inversão do tornozelo. Então, muitas vezes, quando o indivíduo cai, quando ele salta, se ele tem a fragilidade do glúteo, ele vai tender a se deslocar lateralmente para o glúteo mais fraco. E essa tendência de deslocamento para o lado do glúteo mais fraco vai gerar uma supinação do pé e, consequentemente, uma torção. Então, uma das causas aí de entorse do tornozelo é a falta de estabilidade distal, principalmente a adução excessiva do quadril, que vai gerar compensações, principalmente a supinação excessiva dos pés e, consequentemente, a possibilidade de uma maior carga lateral e, consequentemente, a torção, né? Treinos de equilíbrio, plataformas de equilíbrio também ajudam a treinar esse treinamento de proteção, desenvolver as reações de equilíbrio. E uso de bracing, de taping, no caso, ou uso também do aircast, no caso daquelas pessoas que têm entorses crônicas, que já torceram o pé várias vezes, que já têm o ligamento mais frouxo. Então, essas pessoas necessitam de um suporte maior para que ela não fique torcendo o pé toda hora, tá? Importante, nesse caso, das pessoas que têm uma instabilidade realmente ele já instalada, e que não consegue resolver de outra maneira, tá? Então, é importante orientar esse tipo de tornozeleira. Não nos casos em que a pessoa não tem essa instabilidade, porque isso pode acabar interferindo com os mecanismos normais de proteção articular e, consequentemente, fazendo com que a pessoa possa até mesmo transferir esse mecanismo de torção para o tornozelo e transferir para as outras articulações. Tranquilo, gente? Dúvidas aí sobre as entorses de tornozelo? Não? Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre outra alteração que é comum da gente ver nas alterações aí do tornozelo, que são as fasciites plantares, tá? A fasciite plantar, ela é uma patologia muito comum, tá? Ela envolve a fáscia plantar, que é esse tendão, que é essa poneurose que a gente tem aqui embaixo na sola do pé. Então, a pessoa que tem fasciite plantar, ela tem geralmente, ela é unilateral, um lado só que dói. A pessoa tem dor na fáscia plantar, principalmente na inserção do tendão, principalmente na tuberosidade do calcâneo, tá? Que é uma região bem na sola do pé mesmo, bem nesse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, tubérculo do calcâneo, tá? Essa pessoa, então, uma das características mais comuns dela é dor na sola do pé quando levanta. Então, a pessoa, quando está dormindo, ela fica sem carga em cima do tornozelo e isso acaba gerando um encurtamento da fáscia. E essa fáscia, na hora que você coloca o pé a primeira vez no chão, ela é estirada bruscamente. Esse estiramento brusco, então, vai produzir, ela está rígida porque ela ficou sem carga durante a noite, ela vai produzir uma tração muito grande ali sobre a inserção dela no calcâneo. Aí o indivíduo sente aquela fisgada na sola do pé e à medida que ele começa a andar, começa a aquecer a sola, aquilo vai melhorando, tá? Os sintomas são, então, presentes nesses casos de levantar da cama. Então, depois de uma imobilização, a pessoa está sentada, vai levantar, o pé dói também,
ou então em situações mais extremas, aquelas causas em que o indivíduo não consegue nem correr, ou mesmo como ele caminha, quando está mais agredida a face, a pessoa então vai ter muito incômodo na hora de correr ou vai incapacitar a corrida. É muito comum em corredores essa corrida, né? E pode ocorrer dor também ao repouso, no caso em que esteja mais agredida a face plantar, né? Então, o que a gente observa no exame físico, observando a pessoa? A palpação dolorosa no arco medial e na inserção da face no calcâneo, diminuição da mobilidade do primeiro raio, o primeiro dedo da pessoa, geralmente ele é duro, isso causa uma falta de capacidade de absorção de impacto, gera também estresse na face. A dorsiflexão do tornozelo pode produzir dor, né, porque estira a face, a pessoa tem dor na descarga de peso e tem encurtamento, muitas vezes, de gastrocnêmio, que aumenta também a carga em cima dessa fáscia plantar. Os fatores de risco para essa fáscia plantar seria a discrepância de membros, a pessoa tem uma perna maior do que a outra, a pronação da articulação da subtalar, então o indivíduo que anda e o pé prona, como esse aqui vocês podem ver, o pé está caído, então se na fase de impulso o pé continua caído, isso cria um estresse muito grande na face medial do tornozelo, do pé, gerando estresse, estiramento crônico e intenso daquela fáscia, que pode produzir então processos degenerativos ali e produzir dor. As pessoas têm o pé muito plano, que não tem arco no pé, e também o pé cavo, que é aquele pé que tem muito arco, ao contrário do pé plano. A pessoa que tem o arco do pé muito grande, porque tem essa fáscia muito encurtada. A idade é acima de 40 anos, calçados inadequados, né, calçados que tenham, dependendo do tipo de pisada da pessoa, um calçado muito mole, que acentua essa pronação do indivíduo, encurtamento do gastrocnêmio, né, o gastrocnêmio mais curto, e a diminuição da mobilidade do primeiro raio, como eu falei com vocês. Esse primeiro raio, essa movimentação do dedão ali, do metatarso, ele é muito importante, porque aquilo produz uma absorção de impacto, né, ajuda na dissipação de forças. Se você não tem essa mobilidade boa, a sua dissipação de forças vai ficar prejudicada e, consequentemente, vai estressar mais a face. A pronação da subtalar, basicamente isso aqui que a gente está vendo, tá vendo? O pé da pessoa, tá vendo? Ele cai na hora do impulso. A pronação, ele é um mecanismo natural, normal. É bom ter pronação do pé. Não é bom ter pronação excessiva que vai gerar, na hora do impulso, uma dificuldade na supinação do pé. Então, o indivíduo vai acabar tirando o pé do chão com o pé pronado. Isso vai gerar um estresse muito grande em cima da face e também aqui no tendão do tibial posterior, muitas vezes sendo a causa também daquelas tin splints, que são dores na parte medial da tíbia, tibialgias, tá? Causadas pelo excesso de pronação dos pés. Existe um diagnóstico diferencial, né, dessa fascite plantar com a inflamação do coxinho de pouso. Aqui na sola do pé, nós temos um coxinho de pouso, uma gordura que fica aqui embaixo do pé. E essa gordura serve justamente para amortecer os impactos. Quando você, então, tem um trauma grande em cima do calcâneo, vai doer. Só que não está doendo a face, está doendo esse coxinha de pouso, que nos idosos é comum você ter uma atrofia desse coxinho. Então, o estresse em cima dos ossos aumenta. Tá? Então, às vezes, não é a face que está inflamada, às vezes é esse coxinho. Pode acontecer também dores na região do calcâneo, que não estão relacionadas à face, e sim relacionadas a um trauma no calcâneo, até mesmo a fratura por estresse no calcâneo. Uma linha de fratura ou apenas um edema ósseo na região do calcâneo. E problemas na coluna, radiculopatias de S1. A S1 ela inerva lá o pé e, consequentemente, a compressão, a hernia de disco, alguma coisa que esteja irritando a raiz de S1 pode acabar gerando dores lá no tornozelo do indivíduo. Tá? Então, são diagnósticos diferenciais, são coisas que parecem, simulam as dores da face plantar, mas não são dores na face plantar. E muitas vezes nós temos também o esporão do calcâneo, que é aquela calcificação aqui na região da inserção da face. De tanto que a face traciona, de tanto que a face puxa ali o calcâneo, você vai tendo a calcificação daquela face. Ela é resultado de tração. Em torno de 10 a 30% das pessoas assintomáticas têm esporões. Ele pode contribuir para a dor, mas nem todo esporão dói. Quando muito grande, muito pontudo, ele pode ser causa de dor, porque ele fica irritando os tecidos ali embaixo da sola do pé da pessoa. Ele está presente em 75% dos atletas com fascite plantar. Seria uma calcificação daquela face. Mas é interessante porque 63% apresenta o esporão do lado contralateral. Então, não é só o esporão, muitas vezes, que é a fonte da dor.
às vezes algum desequilíbrio na biomecânica do indivíduo, que vai levar um pé a ser mais sobrecarregado para o outro, do que o outro. Então, isso pode ser o fator gerador aí dessa dor, e não simplesmente o esporão, tá? E o esporão ele pode acontecer também nessa inserção aqui do tendão de Aquiles, aqui, onde o tendão de Aquiles insere no osso aqui, devido também à tração, o tendão de Aquiles pode se calcificar naquela região ali, gerando também o esporão. O tratamento, basicamente, diminuição da atividade no caso de corredores, né, de pessoas que têm muita intensidade de treino. No caso específico de uma pronação excessiva que seja causada realmente por um problema no pé, usar uma órtese, tem indicação, uma palmilha específica produzida para diminuir o estresse em cima da face. Em alguns casos, quando o gastrocnêmio está muito encurtado, o alongamento. Essa mobilização do primeiro raio, mobilizar o primeiro raio para adquirir mobilidade. Modalidades terapêuticas como laser, né, que ajuda no processo ali de alívio da dor. No caso das pessoas que têm o pé cavo, o alongamento da face plantar. E uma coisa que é muito usada hoje, com resultados muito bons, no caso dessas facetes plantares, é a terapia por ondas de choque. São terapias em que você usa um aparelho que gera uma onda de choque, e essa onda de choque ela tem uma série de efeitos fisiológicos na facete plantar. Estimulação do colágeno, diminuição de substância P, que são substâncias que produzem dor. Então, isso vai gerando ali uma melhora muito boa da facete plantar. A gente tem experiência com o uso desse shockwave, o resultado é muito bom. E no caso mais severo, cirurgias que são muito pouco utilizadas hoje em dia para facete plantar. Existem outros recursos menos invasivos e mais eficazes, como por exemplo a terapia por ondas de choque. E é interessante também trabalharmos a recuperação da biomecânica do indivíduo. Descobrir por que está havendo essa sobrecarga na face. Talvez esse seja o fator mais importante. Por que está havendo sobrecarga? O que está sobrecarregando aquela face? Principalmente porque a fascite ela é unilateral. Então, se está tendo uma coisa unilateral, porque está havendo um desequilíbrio nas cargas mecânicas sobre o corpo do indivíduo. Então, isso, na realidade, é o que tem que ser resolvido, porque vai equilibrar a carga em cima daquela face. Tá? Então, isso tem que ser avaliado e observado de maneira adequada. Muito bem, pessoal. Então, isso é o que a gente tinha para hoje aí, para a gente poder comentar com vocês, tá? Uma coisa que eu queria passar para vocês também é sobre os trabalhos, esse trabalhinho que eu vou pedir para vocês aqui, ó, para entregar na próxima aula. Vocês podem me mandar no e-mail, tá? Vou escrever o e-mail aqui, ó, ricardo@portalf.com.br. Então, para a semana que vem, antes da aula, vocês, por favor, me mandem um trabalho. Eu quero que vocês pesquisem sobre o que é um SLAP lesion, tá? O que é SLAP lesion? Qual que é o mecanismo de geração? Vocês vão escrever para mim, digitar. O que é SLAP lesion? Definição. Quais são os mecanismos de geração desse SLAP lesion? Como fazer para prevenir esse SLAP lesion? E quais são os exercícios que são mais estressantes aí, que podem gerar essa lesão de SLAP? Essa lesão de SLAP é uma lesão do ombro, uma lesão do lábio. Então, vocês vão procurar para mim na literatura, procurar artigos e fazer uma resenha sobre o que é SLAP lesion, os mecanismos de geração desse SLAP, os tipos de SLAP e como que isso interfere, como que isso pode ser gerado por um exercício, como que isso pode ser prevenido também, os cuidados que a gente deve ter em relação ao surgimento dessa lesão de SLAP, tá certo? Muito bem. Então, essa aula vai ficar gravada no YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar no nosso WhatsApp aqui, certo? Ricardo, Pois não. primeiro, bom dia. Bom dia. Se tiver como, às vezes, se tiver um cronograma, às vezes mandar lá no O cronograma é grupo, o mesmo que a gente tem, igualzinho, aquele cronograma com as datas, só lá no... trocando as datas das aulas. Próxima aula é Ah, lesão de quadril, já seguindo exatamente aquele cronograma nosso, tá. tá Outra bom? coisa, quanto a essa questão da fasciite plantar, Hum. igual, às vezes, plausível, tipo, a pessoa apresentar os demais sintomas, por exemplo, pronação, até ter realmente um membro maior, só que não chegar a sentir a dor na fasciite plantar. Ele não faz a questão da dor mesmo. Ele tem a questão de pronação, E vai a muito da queda de demanda, né? quadril. Às vezes a pessoa é toda torta, tem um monte de alteração, já não usa, entendeu? Aí
essa questão da lesão ela vai estar relacionada à alteração da mecânica, como a gente viu. É aquele modelo nosso, multifatorial. Às vezes a pessoa é toda torta, tem uma perna mais curta que a outra, prona, tem um monte de coisa, mas ela não usa a articulação. Ou ela usa pouco, ou ela usa bem, ela tem um treinamento adequado, o corpo vai se adaptando. Então, geralmente as lesões, elas acontecem devido a distúrbios desse equilíbrio da pessoa. Um treinamento excessivo, vamos supor um corredor. O cara tem uma perna mais curta que a outra, tem uma pronação, tem um monte de coisa. Mas ele nunca teve lesão e correu maratona sem lesão. Então, não é só ter o fator biomecânico, só o fator intrínseco, que vai obrigatoriamente fazer a pessoa ter lesão. É um fator de risco. Agora, se esse indivíduo resolve, por exemplo, fazer um tiro numa velocidade muito intensa, sem que ele nunca tenha feito, ele se ultrapassou a capacidade dele de fazer o tiro, ou se ele correu um volume muito alto na semana, né? Correu 36 para treinar para maratona, isso pode fazer com que ele sinta dor, né? Porque você está expondo aquele fator biomecânico ao treinamento. Então, você ter um monte de coisa não significa que você vai ter lesão. Depende da demanda, né? De como que o corpo se adapta à demanda. Por isso que é difícil você prevenir uma lesão, né? Porque são vários fatores que interagem ao mesmo tempo. É uma coisa multifatorial e muito dinâmica, né? Não é simplesmente ter um fator que vai fazer o indivíduo se machucar. É esse fator exposto ao meio ambiente, a tarefa que ele está querendo fazer. Entendeu, Eduardo? E outra, atrofia de musculatura da, da parte plantar mesmo, da sola do pé, em alguma coisa de arco também pode chegar a criar, É, né? Às vezes você tem uma atrofia na parte a gente medial tem do a arco, por musculatura exemplo. intrínseca do pé, né? Muitas vezes por causa da dor, né? A pessoa que tem já uma fascite plantar crônica, que tem uma fragilidade nessa musculatura intrínseca do pé, né? Na sola do pé existem 4 camadas de músculos, a gente chama de foot core. E esses músculos, eles têm aí uma fragilidade, eles podem ficar fracos, e isso pode acabar acarretando mais estresse em cima da face, porque se o sistema muscular está funcionando bem, isso pode acabar evitando que haja um processo intenso de estresse em cima da face. Tá certo, tem razão. O foot core, né, a musculatura do pé, Uhum. ela é importante aí, a musculatura intrínseca do pé, ela também é importante ser trabalhada nos casos de pessoas que têm essa fascite plantar. Muito bem, Beleza. bem lembrado. Obrigado. Valeu. Tranquilo, pessoal? Então, eu vou encerrar. Aí, ó, procurem para mim o que é Slap Lesion e mandem para mim no ricardo@portalnef. E aí, semana que vem eu mando o link novamente para vocês, seguindo nosso cronograma. A aula vai ser sobre impacto femoroacetabular, tá? Patologia do quadril. Então, beleza. Obrigado. Um abraço. Obrigado, bom dia. Obrigado, pessoal.